Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque eu estava aqui mudando meu cenário, mudei meu escritório de quarto, fiz algumas alterações e tô aqui me preparando já há alguns dias para fazer esse vídeo para vocês, porque a gente tem falado muito sobre ansiedade, sobre as questões emocionais, e eu acho que nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas notícias vieram à tona que na verdade não são coisas novas, são coisas muito antigas sobre a violência contra as mulheres. Então nós tivemos aí nos últimos dias aquele rapaz que literalmente desfigurou a cara da namorada, né, no elevador. Todo mundo já está sabendo desse caso. E isso me fez repensar muito sobre o rumo deste canal. Me fez repensar muito sobre o quão mais importante podem ser esses nossos vídeos aqui. E eu quero saber também a opinião de vocês. Eu sei que a ansiedade é um tema super importante e nós vamos continuar abordando esse assunto. Mas eu acho que esses assuntos todos estão correlacionados, né? A segurança emocional é extremamente importante de ser falado quando se fala em ansiedade. E a segurança emocional, ela começa, claro, primeiro da gente, com a gente mesmo, e depois isso influencia muito em como a gente vai escolher o nosso parceiro para a vida. Então eu queria hoje fazer um vídeo para vocês sobre pequenas bandeiras vermelhas que nós podemos identificar no início dos relacionamentos, que aquele relacionamento pode ser abusivo. Eu nem vou falar aqui agora, nesse momento, sobre relacionamento com narcisistas, tá? Porque nesses casos não são relacionamentos com narcisistas, são relacionamento com monstros, são relacionamentos com pessoas desequilibradas, são relacionamentos disfuncionais que a gente acaba, as mulheres acabam sim se colocando nesse lugar, né? Porque a gente sabe que são vítimas, as mulheres são vítimas, mas por algum motivo elas acabam chegando naquele lugar. E é neste ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Então, se vocês puderem também encaminhar esse vídeo para as meninas mais jovens, né? Também, não só para as meninas mais jovens, mas eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir identificar essas bandeiras vermelhas, melhor. Envie para suas sobrinhas, para suas irmãs, para suas enteadas, para suas filhas. Eu acho que é super importante a gente falar sobre esse tema com as adolescentes, pré-adolescentes que estão em fase de início da vida amorosa, fase de início. Por que eu falo isso? O meu primeiro relacionamento foi abusivo. O meu primeiro relacionamento teve um terrorismo emocional absurdo. E ninguém da minha família notou. Eu tenho uma família maravilhosa, pais maravilhosos, mas ninguém da minha família notava isso ou fazia algo em relação a isso. O próprio relacionamento dos meus pais era abusivo, eles nunca se bateram, nunca houve uma agressão física, mas houve muita agressão emocional, houve muita violência emocional no relacionamento deles. E eu deixo isso para eles resolverem entre eles. Mas eu convivi com isso, eu cresci com isso e depois eu repeti. Eu repeti isso. Então, repensando e pensando muito sobre esse assunto, eu acho que eu quero contribuir um pouco mais nesse canal falando desse assunto que é super importante. O que eu acho que a gente deve levar em consideração e tomar muita atenção no início de um relacionamento, né? Por exemplo, o fato de uma pessoa querer controlar suas amizades, identificar se essa pessoa serve ou não serve para ti. Isso é uma das maiores bandeiras vermelhas. Por quê? Porque a pessoa que não tem amigos, ela não tem uma rede de apoio caso ela queira sair desse relacionamento.
Então, uma pessoa que não tem com quem contar, ela vai depender cada vez mais emocionalmente do seu namorado, do seu marido. Portanto, pessoas como eu, que já tem poucos amigos, eu não tenho muitos amigos, imagina se eu perco então os amigos que eu tenho, né? O meu primeiro namorado, eu terminei o meu relacionamento com ele porque eu fui num aniversário da minha melhor amiga e ele não foi. E ele ficou 4 dias sumido, sem falar comigo, sem dar notícias, com o telefone desligado. Na época não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, nada dessas coisas. E ele me deixou no vácuo completo. E quando voltou, me deu um sermão, porque eu tinha ido sozinha no aniversário da minha melhor amiga. Então, nesse dia, eu tive assim uma força extra do universo que me fez dizer: bem, então agora acabou e tu nunca mais vais me ver na vida. Eu não quero mais estar nunca mais na tua frente. E então isso encerrou e nunca mais eu o vi. E eu optei então pela minha liberdade, pelas minhas amigas, que são poucas, mas muito boas. E esse não foi o único episódio dele, é claro, foram vários episódios de jogos, mind games, jogos emocionais que ele fazia comigo. E eu, como já estava farta daquilo tudo, então essa foi somente a gota d'água. Mas esse é um exemplo real que aconteceu na minha vida e que acontece na vida de muitas mulheres, de homens que fazem. Então, depois de tentar controlar as tuas amizades, fazem esses jogos, né? Então, primeiro a pessoa fala mal. Ah, mas a fulana não presta. Ah, mas a fulana não é tua amiga de verdade. Ah, mas a fulana usa até às vezes palavras, xingamentos, né? E se isso não dá certo, então a pessoa começa a utilizar de outras artimanhas para te fazer te afastar das pessoas de quem tu gosta. Então, essa é a primeira bandeira vermelha que nós devemos ficar atentos. O que fazer em relação a isso, né? Identificar essa bandeira, impor limites é muito importante. Impor limites, porque a pessoa que tá num relacionamento, o homem que é abusivo num relacionamento, ou a mulher que é abusiva num relacionamento, ela vai sempre tentar cortar o teu limite. Então, se tu impõe limite naquela pessoa e fala que isso não vai acontecer e tal, 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 e tal, 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 ela vai tentar te burlar esse limite de alguma outra forma. Então, é aí que a gente tem que ficar atento. A gente deve manter um relacionamento assim. As pessoas mudam? Eu não acredito. Mas quem sou eu para falar do teu relacionamento? Eu não sou ninguém para dizer o que tu deves fazer ou não da tua vida. Mas eu tô aqui dizendo que coisas que nós devemos estar atentos. Eu já estou numa fase da minha vida e numa idade onde não há segundas, terceiras, quartas, quintas e décimas chances. Isso já aconteceu na minha vida e não acontece mais. Hoje, graças a Deus, eu vivo um relacionamento saudável e super tranquilo, né? Depois de muita terapia, de muita quebração de cara e a vida, né, nos mostrando, eu me livrei desses jacus todos. Então, primeira bandeira vermelha é essa das amizades, né? Tentar cercear as tuas amizades, a tua liberdade, depois sabe, tem pessoas que falam só sobre si, que nunca estão preocupadas sobre como é que está o outro, né? Aí a gente já vai assim para um lado mais narcisista, mas não vou entrar nesse lado aqui do vídeo, né? Mas quando a pessoa tá preocupada só consigo, quando a pessoa quer fazer só as coisas que gosta, então tem que se tomar muito cuidado para a mulher, principalmente. Eu vou falar aqui em nome das mulheres, tá? Porque eu quero mesmo proteger as mulheres. Então, a mulher não se transformar na versão feminina daquele homem. Então, se aquele homem gosta de moto, ela começa a gostar de moto. Se aquele homem gosta de futebol, ela começa a gostar de futebol. E aí ela deixa de ter os próprios hobbies, ela deixa de ter as próprias atividades de uma forma muito sutil, de uma forma muito sutil. Aquele homem vai te levando cada vez mais
a gostar e a participar dos eventos que ele gosta e cada vez menos tu aí do outro lado faz as coisas que tu gosta com as pessoas que tu gosta. Então, é extremamente importante num relacionamento que a gente tenha atividades separadas. Lembrando que nós somos um indivíduo com outro indivíduo, individualidade. Esses dois indivíduos que formam um casal, que formam um uno, eles têm que ter a sua privacidade e a sua individualidade e conseguir ser um só. Ou seja, o homem tem que ter a sua individualidade, a sua privacidade, a mulher tem que ter a sua individualidade, a sua privacidade. E os dois têm que ter a sua vida juntos, certo? Então imaginem duas bolas, as duas se entrelaçando, em alguns momentos elas se comunicam, mas fica ali de fora sempre uma parte que não está totalmente fundida. Então, um relacionamento não pode ser 100% simbiótico. Então, essa é a segunda bandeira vermelha que eu alerto aqui para vocês, né? Não deixem a sua personalidade ser destruída. Mantenham-se firme nas suas personalidades. A terceira bandeira vermelha que eu trago aqui para vocês é depreciação, né? Então, aquele homem que ele tá sempre desacreditando. Então, nada que tu faz é certo, nada que tu faz é bonito, não vai conseguir. Então, muito cuidado com as palavras que as pessoas usam contigo, né? É muito importante num relacionamento saudável que a gente tenha alguém do nosso lado que nos acredite, que nos estimule, que nos coloque para cima, que nos faça crescer, que nos ajude a crescer. Um relacionamento, ele é algo extremamente importante para o nosso crescimento pessoal. Quando a gente está com a pessoa certa, a gente se espelha naquela pessoa sem precisar agradar, né? Então, observa se tu tem a necessidade de agradar o tempo inteiro aquela pessoa, né? Porque essa necessidade de agradar o tempo inteiro, ela começa com a pessoa te colocando para baixo. Então, o homem que coloca a mulher sempre para baixo, sempre dizendo que ela não vai conseguir, sempre dizendo que ela tá feia ou algo assim, vai desenvolver na outra pessoa, na mulher, uma necessidade muito grande de ser reconhecida, uma necessidade muito grande de ser aceita, de ser amada, de ser vista. Então essa mulher vai fazer muitas coisas para isso. E isso depois se configura em um relacionamento extremamente abusivo. Como é que nós chegamos na fase, né, daquele vídeo horroroso que nós vimos na televisão nos últimos dias? Ciúme, né? Então, quando esse controle ele já está estabelecido, então muito cuidado. Bandeira vermelha gigantesca. O homem levantou a voz, cai fora, cai fora. Nunca deixe nenhum homem gritar contigo. Nunca deixe nenhum homem levantar a voz contigo. Se isso aconteceu na sua família, com os teus pais ou do teu pai contigo, porque tem toda essa questão que eu vou falar em outros vídeos também, trate isso na terapia, mas não repita isso na tua vida. Porque todo tapa na cara, todo soco na cara começa com um homem tentando cercear a tua liberdade, tirando as tuas amizades, depois levantando a voz contigo e depois parte mesmo para agressão física. Nunca é de repente, né? Os sinais, eles estão ali desde o início. Acontece que muitas coisas são normalizadas pela nossa história pregressa, história familiar pregressa, história social pregressa. Muitas coisas estão normalizadas. Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui para que tu perceba em que ponto tu estás normalizando um relacionamento tóxico na tua vida. Bom, meus amores, eu vou terminar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Eu espero que vocês assistam esse vídeo e comentem aqui embaixo se vocês acham que
abordar esse assunto é relevante, se vocês já tiveram algum relacionamento tóxico, se tem mais alguma coisa, alguma bandeira vermelha, mais algum grande alerta que tem que ser falado. E eu espero vocês muito bem. Um beijinho. Até a próxima.